A Sala Isabel Pimentel de Castro Pinto tem a honra de receber o excepcional poeta Felipe Fortuna, filho de meu ídolo Fortuna, um dos maiores chargistas da história do Brasil, da geração do Pasquim, hoje embaixador do Brasil na Coreia do Norte. Dizem que é amigo íntimo lá do Kim, não sei das quantas, é verdade isso, Felipe? Não, não é porque, primeiro, que os embaixadores em nenhum país são amigos íntimos dos presidentes ou do chefe de Estado, mas, no caso específico, o Kim Jong-un sequer recebe as credenciais dos embaixadores, existe um primeiro-ministro na Coreia do Norte para isso. O Felipe acaba de lançar esse disco, esse livro aqui. Vou ver se eu boto ele todo aqui. Luiz Labé, Amor e Loucura. Tradução, prefácio e notas de Felipe Fortuna, lançado pela Top Book de Zé Mário, e lançou meu livro, o Sei de Lula. E esse livro aqui, olha, é supimpa. O Felipe, na verdade, fez uma grande revelação internacional. Felipe, como é que você tropeçou na sua vida aí na Coreia, um pouco antes disso em Brasília, no Rio, com Luiz Labé? Como é que você conheceu Zé, Luiz Labé? foi o seguinte, é, eu, em determinado momento das minhas leituras, eu me perguntava quem teria sido a primeira mulher que escreveu literatura da perspectiva de uma mulher, porque a gente sabe que a literatura, durante muitos séculos, teve uma voz dominante, que era a voz do homem que escrevia. E eu me perguntava quem terá sido no Ocidente que escreveu pela primeira vez efetivamente como uma mulher apaixonada por um outro e confessando seus sentimentos. E aí, lendo diversas fontes, mas, sobretudo, o nosso saudoso Otto Maria Carpo, na história da literatura ocidental, estava lá uma referência que deve ter 3 ou 4 linhas no máximo a uma poeta chamada Louise Labé, da Renascença francesa, que teria sido a primeira escritora a escrever o que ele chama, se eu não me engano, de uma lírica erótica. E eu fui atrás dessa escritora e, de fato, descobri uma poeta excepcional, hoje considerada o grande nome da Renascença na lírica, né? Louise Labé, ultrapassando vários poetas do seu tempo que foram menos ou mais conhecidos. E, a partir dali, eu fui pesquisando e, no meio das minhas leituras, eu decidi que daria para traduzi-la. E foi isso que eu fiz. A obra dela não é grande, são 24 sonetos, 3 elegias e uma peça teatral chamada O Debate da Loucura e do Amor. E essa tradução que eu fiz foi lançada em 1995 e numa edição bilíngue pela Siciliana, e agora reeditada porque, como você bem sabe, houve uma polêmica, mas sobre a polêmica eu vou deixar que você introduza a sua audiência. Bom, essa polêmica é o seguinte: a mulher que foi encarregada de fazer a edição da obra completa para a Pleiade, a, a grande editora Mireille Huchon. francesa, Mireille Duchon, essa mulher pôs em dúvida a autoria da Louise Labé, atribuindo a uma espécie de ficção, um grupo, um, Exatamente isso. né? Exatamente isso. Bom, então, Quais aí o eram que os acontece? poetas? Quais eram os poetas É, eu que vou citar aqui, ela... eu vou citar aqui para você, mas vou só contextualizar exatamente o que você disse. Hum, A biografia da Louise Labé é uma biografia, como vários autores da Renascença, ou até antes da Renascença, com poucas informações, é muito escassa a informação que nós temos sobre ela.
O que nós sabemos é que existiu uma Louise Labé biográfica, casada, uma senhora casada com um cordoeiro na cidade de Lyon. Nessa época, cordoeiro era uma profissão de altíssima reputação, porque essas cordas eram utilizadas no comércio, eram utilizadas nos barcos, eram utilizadas em todo tipo de atividade comercial. E essa Louise Labé, para muitos biógrafos e para muitos intérpretes, seria uma espécie de cortesã da cidade de Lyon, porque ela teria se casado com um homem muito mais velho do que ela e logo manifestou interesse por outros rapazes, especificamente por um diplomata francês que servia na Itália e, portanto, viajava com muita frequência e a deixava solitária em Lyon. Essa Louise Labé, ninguém tem dúvida de que existiu. Se ela é a autora dessa obra que eu acabei de citar, 24 sonetos, 3 elegias e o debate de loucura e de amor, é que levanta alguma dúvida, mas levanta uma dúvida para Mireille Huchon, sobretudo, que teria dito que Louise Labé nada mais era do que a invenção coletiva de um grupo de poetas da cidade de Lyon, entre eles os mais famosos, como Clément Marot e Maurice Sèvres, que são dois nomes importantes no grupo de poetas de Lyon, né? Então, ela desenvolve essa teoria, escreve um livro em 2006 que causou grande polêmica realmente na França, não só porque a França acompanha com muita atenção os debates literários, mas porque no ano anterior, 2005, Louise Labé caiu no concurso de agregação, que é o concurso que os professores fazem para poder dar aula nas escolas normais, no ensino oficial francês. Então, era uma autora que estava em voga, e sempre esteve em voga, na verdade, as pessoas são muito ciosas dessa obra, muito orgulhosas de ter tido essa autora na França. Mas aconteceu esse episódio que causou uma polêmica. O que eu demonstro no livro, Zé Neumann, é que nenhum dos especialistas em Renascença conseguiu, de fato, declarar que Mireille Huchon comprovou essa tese. Essa tese ela é, digamos assim, criativa, muito bem desenvolvida, muito erudita nos seus argumentos, mas nenhum dos especialistas em Renascença literária francesa realmente diz. Eu faço um pouco a história dessas polêmicas, eu cito os autores, que alguns deles derrubam argumentos, outros mostram que ela simplesmente no livro teria passado de uma teoria para o fato de que ela, bom, então ela não existiu, com a conclusão. Mas não há razão para que ela tenha essa conclusão. O fato é que agora ficou esse livro como uma referência a mais nos estudos sobre Louise Labé. Louise Labé continua sendo lida e considerada pela maioria das pessoas como uma escritora que efetivamente produziu essas obras. E para cúmulo do paradoxo, a Gallimard, a famosa editora francesa, percebendo como os leitores estavam mobilizados pela polêmica, decidiu, então, singularizar a obra da Louise Labé na sua prestigiosa Biblioteca da Pleiade, e chamou para organizar esse livro justamente a crítica que tinha negado a existência literária da Louise Labé. Então, se tornou algo paradoxal que essa especialista em literatura francesa, e é especialista, entre outros autores, por exemplo, Rabelais, que Mireille Huchon tenha sido chamada para organizar essa obra completa da Louise Labé na Pleiade. Eu devo dizer, eu também li, obviamente, esse estudo dela na Pleiade, e na Pleiade ela não diz que ela não existiu, ela já trata a Louise Labé como os poetas de Louise Labé. Ela já usa no coletivo. Mas o fato é que existe uma irredutibilidade
na obra da Louise Labé. Ninguém pode dizer que os poetas que a inventaram têm obra superior em qualidade estética, criatividade, do que a própria Louise Labé. A Louise Labé realmente tem uma obra singular. Aí você recorre a um testemunho de peso. Na sua contracapa, você cita o Leopoldo Senghor, que diz simplesmente o seguinte: ela permanece como a maior poeta que já nasceu na França. E você botou isso na contracapa é porque você acredita que o Senghor estava escrevendo a mais absoluta verdade e não a Mireille, né? Sem dúvida. Se eu não me engano, o Senghor escreveu isso ali por volta dos anos 50. E, bom, até o surgimento desse livro em 2006, ninguém colocava em dúvida a existência singular de uma obra que pertencia a uma escritora chamada Louise Labé. Então, a novidade, a partir de 2006, é que começa a surgir essa teoria. Até então, para todo leitor de poesia, Luiz Labé era uma referência. E, como eu disse a você, a prova de agregação dos professores do sistema oficial francês, o ponto era Luiz Labé, falar sobre Luiz Labé na prova de vários ângulos. Então, não há dúvida nenhuma de que é uma autora que faz parte do cânone da literatura francesa, é considerada a grande lírica da Renascença francesa, e tudo isso, na verdade, causou uma polêmica, mas eu duvido muito que tenha convencido. Pelo menos os especialistas dizem que não é convincente o que essa professora levantou como tese. Pelo simples fato de que, bom, quem sou eu? Eu não tenho grandes especializações, mas como poeta e como grande leitor de poesia, na minha infância, viu, Felipe? A minha mãe dizia de cor os versos de Castro Alves, Gonçalves Dias, na calçada da nossa casa no sertão, porque não tinha energia de Paulo Afonso. Augusto dos Anjos, também Augusto dos Anjos? Hein? Augusto dos Augusto! Anjos? Augusto, eu tenho a honra de ser o ocupante da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Que beleza, Grande, grande beleza. poeta desprezado pelo Olavo Bilac. Mas hoje, aliás, primeiro consagrado pelo público, né, Felipe? Porque o É. poeta mais recitado do Brasil é, Mas até hoje, olha, Augusto dos Anjos. vamos fazer justiça ao Olavo Bilac. O Olavo Bilac ele desprezava o simbolismo brasileiro. É. Ele, na verdade, não desprezava o Augusto dos Anjos em si, ele podia ter um problema qualquer especificamente com a poesia dele, mas, na verdade, ele não considerava o simbolismo na mesma altura em que ele considerava os autores do parnasiano brasileiro, né? Do parnasianismo brasileiro, Alberto de Oliveira. Então, assim, realmente isso aconteceu. E nem podemos condená-lo por isso, porque, na realidade, quem primeiro desprezou Augusto foi a Paraíba. A Paraíba desprezou Augusto. Augusto foi para Leopoldina, em Minas Gerais, e lá morreu, e lá recebe até hoje honras. O túmulo dele em Leopoldina, recebe visitas e tal. Lá na Paraíba, depois que Augusto se tornou o poeta mais citado, mais decorado, mais dito em saraus, em sessões de escola e tal, aí tentaram levar o corpo para lá, mas felizmente Leopoldina ganhou essa guerra, porque Leopoldina é que aceitou o Augusto, né? É, Mas olha, a primeira coisa que você traduziu e que entra nesse livro magnífico, esse livro de leitura agradabilíssimo, tanto obrigado. pela prosa da Luiz Labé, porque o livro ele vem com a página par é em francês, no original. A página ímpar é para você conferir, se você souber muito francês, a tradução do Felipe. Eu não sei tanto francês assim, mas eu aprendi francês com uma freira que só falava holandês e francês, não falava português, né? No seminário. Mas a tradução magnífica, a respeito da qual nós vamos tratar daqui a pouco, com do Felipe Fortuna. Debate de loucura e de amor por Luiz Labé, Lionesa.
Estou até com vontade de mudar meu nome para José Neumann e Pinto, o Iraunense. O que é que você acha? Eu acho que vai ser difícil alcançar um sucesso maior do que você alcança, mas não custa tentar, né, Zé Nilma? Mas eu me lembro aqui de ter lido, né? O livro começa com textos do Felipe contando essa história que ele está resumindo aqui para nós, o Isla B irredutível e tal. Num desses pontos também você cita que se usava naquele tempo a profissão, né, do pai, do marido. No caso dela era a É, mesma profissão. O pai e o marido eram cordoeiros, é isso? Ou seja, ela, eram burgueses, né? eram burgueses, quer dizer, esse é um ponto importante, Zé Neumann, que você está falando, porque apenas para que o leitor, para que a audiência saiba, a cidade de Lyon, nessa época, nós estamos falando de 1555, que foi a data de lançamento do livro. A cidade de Lyon era a cidade mais importante da França, do ponto de vista econômico, não era Paris. É, o rei passava longas temporadas em Lyon. Por quê? Porque o comércio ali se dava na fronteira com a Itália e na fronteira com a Alemanha. Era caminho também para a Suíça. Tanto que você lembra a Banque Lyonnaise, o Banco de Lyon. De Lyon. Tanto a estrutura burguesa, o início da alta burguesia francesa, como as estruturas comerciais e financeiras tiveram início em Lyon. Então, Lyon florescia em Lyon não só as atividades comerciais e financeiras, como a literatura e as artes. São inúmeros os exemplos que eu poderia dar desse fenômeno. E esse fenômeno atingiu, inclusive, as mulheres. Algumas das mulheres, à época de Louise Labé, começaram a escrever livros também, porque faziam parte de estruturas burguesas da sua época. A diferença para Louise Labé é que Louise Labé ela se deixou influenciar pelo modelo de Petrarca, ou seja, Petrarca tinha a sua musa Laura, e ela adaptou o petrarquismo para uma musa que, na verdade, era um homem. Ela inverteu completamente o que Petrarca fazia. Então, os poetas da época, a maioria homens, escreviam para as suas musas e denominavam determinadas mulheres como as suas musas, as suas preferidas, escreviam bons sonetos, bons poemas para essas pessoas. Luiz Labé não. Luiz Labé se refere sempre a um homem na sua poesia e escreve de um ponto de vista com grande autonomia, com grande independência. Dizem, aí há uma série de mitos também, dizem que ela teria participado de uma batalha famosa na sua época, disfarçada de homem, com sua armadura, uma batalha de Perpignan. Ao mesmo tempo, ela era uma hábil atiradora de arco e flecha e falava várias línguas que eram boas na época, que era, sobretudo, latim, grego e italiano. Então, segundo a mitologia, segundo as histórias contadas em diversos historiadores, ela seria uma mulher já excepcional para a sua época. Mas o marcante na literatura dela, José Neumann, é o fato dela ter invertido essa relação do cantador para a musa. Na verdade, virou a cantadora para o muso. E isso é exatamente o que a diferenciou na literatura da época. Aí o começo da tradução do Felipe Fortuna é é o seguinte: o Cupido e a loucura vão para um banquete e aí tem um entrevero físico, né, inclusive, sobretudo verbal, e aí terminam a pedido de Vênus, mãe de Cupido, né, pedindo a intervenção de Zeus, que marca um julgamento da loucura, No né? caso é Júpiter, porque Exato, a Júpiter, é mitologia romano, adaptada. A é, mitologia é é, a mitologia é romana. romana, é É. Júpiter.
Júpiter, Vênus, e aí escala como advogado do Cupido o Apolo, né? E como advogado da Tá loucura louco. o Mercúrio. Isso. E aí você vê claramente que a Luiz Labé, apesar de tentar demonstrar uma coisa meio imparcial, o debate é brilhante. O debate é brilhante. O texto escorrei com uma cultura enorme de clássicos, né, dela, né? Mas aí ela já começa a loucura dizendo o seguinte: pouco me importa o julgamento dos outros, quanto a mim, não sou tão fácil de enganar, porque o amor é fácil de enganar, né? Mas a loucura não. Então ela já É, começa lhe dando um toque, né? Vênus é, consegue o julgamento do é. Júpiter, né? Essa peça realmente, Zé Lima, é excepcional por vários ângulos que você queira. A primeira é que há um debate sobre a importância da loucura e do amor na sociedade. O que seria mais importante? E depois que tem a defesa de Vênus, em que ela está, em que os leitores ficam até, digamos assim, comovidos e convencidos de que, de fato, tudo na sociedade é amor, entra Mercúrio e fala assim: olha, eu poderia simplesmente abandonar a causa e tudo mais, eu quero dizer o seguinte: não é nada disso. Reparem como é loucura. E aí ele começa a falar das pessoas, até as pessoas apaixonadas ou das pessoas na sociedade, que vestem as roupas mais estapafúrdias, que fazem os gestos mais fora do normal, fora do esquadro, para atrair a pessoa amada. Então, começa uma defesa de como é importante a loucura para o avanço do ser humano. E, no final, existe um verdadeiro empate técnico. Como se trata de um julgamento, cabe aos deuses, então, votar se de fato loucura é predominante ou se o amor é predominante. E as pessoas ficam absolutamente perplexas diante da situação. É, o próprio julgamento é protelado, né, para usar a linguagem jurídica, né, ele é adiado e é, dali a milênios, O Gilmar pediu vista. dali a milênios vai acontecer o julgamento É, definitivo, mas então existe o chamado, como é que a gente chamaria isso? A solução intermediária, né? é, é. Haveria a solução intermediária, que é o seguinte: como a loucura se tornou invisível para escapar às flechas do amor. E por que isso? O Porque a loucura Cupido era arqueiro, é arqueiro. E aí a boa na loucura, flecha. como ela se fez invisível, na sua invisibilidade, a loucura foi lá e cegou o amor. Então, o amor é cego e a loucura é invisível. E aí a solução intermediária que é dita por Júpiter é o seguinte: já que o amor está cego, a loucura está condenada, por enquanto, a levar o amor pelo mundo. De tal maneira que, quando existiu o amor, é porque a loucura chegou primeiro. Então, essa é a conclusão desse debate maravilhoso. Pela, Essa peça, Zé diga, Neumann, é uma peça completamente original. É um argumento que escapa totalmente à ideia de loucura que se tinha na época, por exemplo, Erasmo de Roterdã e outros autores que escreveram sobre a loucura também. Michel Foucault cita essa passagem na história da loucura na Idade Clássica, o livro conhecido de Michel Foucault, e vários outros autores se referem essa peça como algo completamente original na visão de uma poeta da Renascença. Mais adiante, a própria Mireille Huchon reconhece a originalidade, encontra lá no autor italiano argumentos que teriam construído a peça da Luiz Labé, o que é completamente razoável de se pensar, porque, na época, a tendência dos autores era a imitação. O conceito de imitatio, né, do latim,
estava muito em voga na literatura da Renascença. Então, copiar não era visto como plagiar, como hoje. Mas, ainda assim, mesmo dentro desse sistema de imitação coletiva, a peça da Louise Labé é completamente original. A conclusão de Júpiter é a seguinte: pela dificuldade e importância de vossas questões e pela diversidade de opiniões, nós vamos adiar nosso julgamento para daqui a 3 vezes, 7 vezes, 9 séculos. E até lá, vos ordenamos viver amigavelmente juntos, sem vos ultrajar mutuamente. E a loucura guiará o amor cego e ela o conduzirá por onde lhe parecer conveniente. E sobre a restituição de seus olhos, após falar sobre o assunto com as parcas, será ordenado. Esse é o fim do debate do amor e da Isso, loucura. exatamente. Depois disso vem as três elegias, né? Que Isso. são versos muito caprichados, né? É. Que me acabei na chama devorada, que ainda queima sob cinzas abrasada, se esta não for por teu pranto aplacado. Sim, aí antes de passar para... O nosso tempo já está acabando, por incrível que pareça. É tão gostoso esse assunto que É. o tempo passou sem a gente ver. Mas eu queria lembrar ao Felipe, que é um grande poeta, que quando a gente diz que está apaixonado por uma mulher, diz que é doido por ela, né, Felipe? Eu sou doido, eu Exatamente. sou Não, doido eu por acho que o vínculo é muito. E aí você vai vendo ao longo da peça como é que a Luísa B consegue efetivamente amarrar esse vínculo de loucura e amor, e essa perplexidade que os deuses sentem no final do julgamento é a perplexidade dos leitores. É muito impressionante isso, porque ela consegue mostrar exatamente esse vínculo. Agora, nas elegias que você começou a citar, é, é muito interessante porque nas elegias estão os depoimentos de Luiz Labé, são 3 elegias onde ela fala do sofrimento de viver numa sociedade em que as mulheres não são consideradas tão independentemente quanto os homens. E numa das elegias especificamente, ela reclama especificamente das demais mulheres que não permitem que ela tenha uma vida, por assim dizer, normal, ou autônoma ou independente, e elas mesmas, as que criticam, sendo mulheres. Então, assim, é de uma atualidade indiscutível a obra dela, porque, além de ser uma grande lírica, ela é seguramente uma das grandes feministas, ela já representa com essas elegias um pensamento feminista muito marcante, né? E a razão, quer dizer, no que diz respeito à tradução, José Neumann, é o seguinte: para mim, poesia e literatura, sobretudo da qualidade da literatura da Luz Labé, precisa ser necessariamente bilíngue, porque aí, para o leitor muito interessado, não só existe a consulta original, que eu acho importante, mas como existem questões técnicas que podem ser vistas no verso e como ficou em português. Por exemplo, o verso da Louise Labé é um verso decassílabo em francês. Esse decassílabo não tem acentuação tônica na sexta sílaba. O verso que tem acentuação tônica na sexta sílaba é chamado de heróico. É o verso típico do Camões. No dela é chamado verso sáfico, com acentuação técnica, a acentuação tônica na quarta sílaba. quarta sílaba. E é, eu consegui reproduzir tanto no português das elegias quanto na tradução para o português dos sonetos essa marca do quarto verso tendo a tônica, né? Independente se depois vai ser na sexta, na quinta ou na sétima, aí não tem problema, mas tem que ter sempre na quarta. Esse é o verso sáfico. E é por isso que as edições bilíngues são importantes, porque permite ao leitor que tenha interesse e conhecimento um prazer a mais a usufruir o texto, para não só a fidelidade, porque a fidelidade é importante, mas na tradução literária ela é relativa, mas, sobretudo, as questões técnicas, como é que o poeta, como é que o tradutor se sai nas questões técnicas.
Sim, fazendo um trocadilho infame, a mostra de que o tradutor é safo, né? O tradutor, ao usar o termo safo, Essa eu é não tinha safo. pensado, é verdade. Completamente safo. Tem aquele Aí, famoso, você conhece o mais famoso provérbio dos tradutores, é aquele tradutor e traditore, né? Que é o tradutor é um traidor. é, Mas essa do Safo eu vou guardar, vou dizer que é minha. diga, está autorizado. O trocadilho é tão infame como todo trocadilho que você está autorizado a usar. Aqui no último, no É, 23º soneto, ela termina assim: que estou amarga de raiva e rancor, mas estou certa pelo mundo afora, tal como eu sofro, sofres esta dor. Ah, meu amigo. é, Em relação a essa questão sáfica, o Felipe fez uma palestra na Academia Brasileira de Letras sobre traduzindo Shakespeare. O Felipe não é mole, não, é mais do que safo, né? Ô, Felipe, mas você sabe que, por acaso, você está falando de a Louise Labé, ela é também chamada de a Safo francesa, porque ela seria uma renovação de uma mulher que escreveria sobre seus amores. Agora, é claro que, no caso da poeta de Lesbos, né, de a poeta Lesbos, grega, de onde vem a palavra o que lésbica? chegou, de onde o que aconteceu é que chegaram ao nosso conhecimento fragmentos muito importantes da poeta grega, mas fragmentos, a gente não tem uma ideia realmente completa do significado daquela obra, né? Mas o que nós temos da Safo de Lesbos já é impressionante, e podemos, digamos assim, teorizar e fazer suposições muito interessantes. Ao longo do tempo foram feitas essas suposições, mas no caso da Luísa da B, realmente ela é excepcional por vários desses sentidos que eu tentei transmitir aqui às pessoas que nos assistem, mas, sobretudo, por essa inversão do poeta petrarquista, que ela fez com grande brilho. Oh, meu caro Felipe, que prazer falar com você. Você em Seul, eu Prazer, aqui em São Paulo. Eu queria agradecer muito o tempo que você se dispôs a falar para os seguidores, os 315 mil seguidores do canal José Neumann e Pinto, obrigado. de um assunto. E eu recomendo intensamente a leitura desse livro, que é uma leitura prazerosa, é uma leitura leve, e estamos é, gravando essa entrevista na semana em que morreu Astrud Gilberto, ídolo da minha Verdade. juventude, e uma mulher também maravilhosa, que cantou como ninguém, cool, né? Os versos de The Girl from Ipanema, pelo onde você vai no mundo. Daqui a pouco o Felipe vai para algum lugar público e vai ouvir Astrud Gilberto cantando Girl from Ipanema. Ô, Felipe, Ótimo. Zé, a gente vai fazer eu novos que programas agradeço. assim. Muito obrigado. Eu que agradeço o seu interesse e também agora transmitir a audiência que nos assiste e, sobretudo, pelo seu entusiasmo. Você é uma pessoa sempre entusiasmada pela literatura e sabe extrair desse seu entusiasmo informação, cultura, relevância. Fico muito agradecido pelo seu interesse também. Quando vier ao Brasil, vamos nos ver lá. Vamos tomar uma cerveja com o Zé Mário lá na Atlântida, hein? Com grande prazer, com grande prazer. Abraço, Até Felipe. mais. Muito Obrigado, obrigado. muito Muito obrigado. obrigado, amigo. Tchau. Abraço. Tchau.